Olá, tudo bem? Aqui é a Babi Kind e nesse vídeo eu vou mostrar o stencil do Scrap Botânico em parceria com a BG Crafts. Aqui na embalagem nós temos algumas informações importantes. Aqui nós temos as flores, as peônias que compõem o stencil. Então nós vamos pintar peônias com o auxílio desse kit de stencil. Aqui nós temos também algumas informações importantes de como usar o stencil, cuidados que você precisa ter ao usar e ao guardar o seu stencil, informações sobre as redes sociais do Scrap Botânico, BG Crafts e a minha pessoal também. Vou abrir aqui a embalagem e nós temos 4 stencils. Nós pensamos em um stencil para cada flor, então nós temos 3 stencils para as flores e um para as folhagens. E o legal é que o stencil ele é numerado e isso facilita bastante na hora de identificar o stencil. Cada stencil tem também 2 furinhos para a gente poder armazenar em uma pasta, fichário ou até mesmo com aquelas argolas. Aqui eu tenho o meu stencil 2 e em cada stencil nós temos as camadas mais básicas e também as camadas que criam textura e profundidade nas flores. Aqui eu tenho o meu stencil 3 e como sobrou um pedacinho ali na direita, né? Nós resolvemos colocar um mini background para você criar texturas e um pouquinho de efeito, né, nos seus projetos. E aqui eu tenho o stencil 4, que é o stencil das folhagens. Nós temos as camadas mais básicas e a camada que faz a sombra e dá profundidade às folhagens. Agora eu vou abrir o livreto e mostrar para vocês as informações que nós colocamos aqui dentro. Então ficou uma embalagem bem completa. Aqui a gente tem o passo a passo para você montar cada florzinha. E você pode seguir esse passo a passo ou você pode também fazer da forma que você gostar mais, na ordem que você gostar mais. Aqui nós temos as camadas feitas com carimbo. Então, nós pensamos no stencil coordenado com os carimbos do Scrap Botânico. Tenho aqui a minha cartela. Você pode usar sem os carimbos, você consegue fazer as flores sem os carimbos. E fica muito bonito também, eu gostei bastante do resultado. Mas esse stencil foi pensado em coordenar com as carimbadas florais, né? Então, aqui eu tenho a minha primeira camada, que é a camada feita com o carimbo. Se você não tem o carimbo, você pode pular essa etapa e passar para a próxima. Mas eu gostei muito do efeito com o carimbo, eu acho que deixou a flor ainda mais rica. E a primeira coisa que você vai fazer, então, é carimbar a sua flor. Aqui eu tenho uma flor já prontinha, olha só, essa é a primeira flor, a flor do stencil 1. E para você fazer essa flor, você vai seguir esses passos. Você vai carimbar primeiro, depois fazer a primeira camada com um tom mais claro, usar um tom intermediário para fazer aquela segunda camada, a terceira e os miolinhos. Então, é só você seguir aquela ordem que não tem erro. E o stencil é bem intuitivo e fácil de usar. Aqui eu tenho a minha segunda flor, então eu vou carimbar primeiro, usar um tom claro, tom intermediário, tom mais escuro e fazer o miolinho para chegar nesse resultado. É só você seguir aquela ordem ali das carimbadas e das camadas. Aqui eu tenho a minha terceira flor, a mesma coisa, carimbada, tom claro, tom intermediário e tom mais escuro. E com as folhagens é ainda mais fácil porque nós temos menos camadas. Super fácil de fazer. Bom, vou mostrar agora como que fica essas flores em um projeto, né? Como fazer a aplicação. Nas aulas do Scrap Botânico, nós usamos as flores em layouts, cartões, mini álbuns, em vários projetos. Mas eu vou mostrar aqui rapidinho como eu faço esse efeito com o stencil. Nas aulas do Scrap Botânico, eu mostro em detalhes quais carimbeiras usar, quais carimbeiras eu recomendo, os papéis. Então, aqui eu vou fazer de uma forma super simples, só para vocês verem um pouquinho desse processo. Aqui eu vou pegar um dos meus carimbos, vou pegar o carimbo do stencil 1, vou posicionar aqui na minha base. Eu gosto de usar essa base de precisão, porque assim eu consigo retocar a minha carimbada, mas você pode usar uma base acrílica também. Vou usar a carimbeira VersaFine, é a carimbeira que eu mais gosto para fazer esse tipo de técnica, mas no curso eu falo mais sobre as carimbeiras, quais você pode usar, quais eu não indico. E aqui eu vou usar a minha VersaFine, vou fazer a minha primeira camada. E a minha dica aqui é você carimbar em um papel liso, papel opalina de 180 ou 240 gramas.
Como eu estou usando a minha base de precisão, eu consigo voltar e carimbar no mesmo lugar, retocar essa carimbada. Eu gosto de deixar a carimbada secando por alguns minutos, ou eu posso também acelerar esse processo de secagem com o soprador térmico, mas é importante você deixar secar um pouquinho quando usar a carimbeira VersaFine. Aqui eu tenho meu stencil 1, que é o stencil correspondente a essa flor, e nós temos 4 camadinhas para fazer a pintura da flor e 2 camadas para fazer a pintura do miolo. Eu vou seguir aqui a ordem das camadas. Você pode olhar essa ordem lá no livretinho, e aí eu vou posicionar o meu stencil, deixando o contorno do stencil bem alinhado com o contorno da carimbada. E aqui é importante você prestar atenção se o miolo ficou bem encaixadinho também. Eu vou usar essa carimbeira da Ink. Aqui não importa muito a marca que você vai usar, o importante é você usar uma carimbeira da Ink, e essa informação, o tipo de tinta, está sempre na embalagem, é só você identificar na embalagem, mas existem várias carimbeiras da Ink no mercado, e no curso eu falo mais sobre as carimbeiras que você pode usar, as que eu indico, então é legal você participar do Scrap Botânico para você ter acesso a essas informações. Vou usar aqui uma escovinha, uma blending brush, para fazer a pinturinha. A minha dica aqui é você usar uma escovinha de cerdas macias, fazer movimentos leves, circulares. Então, eu passo a minha escovinha ali na carimbeira, tiro um pouco o excesso e com movimentos circulares, fazendo um movimento mais leve, eu vou pintando esta primeira camada. A primeira camada ela é sempre mais clara, então a gente vai começar do mais claro para o mais escuro. À medida que a gente vai acrescentando camadas, nós vamos escurecendo, ok? Então, essa primeira camada é a camada mais clara. Agora, eu vou fazer essa partezinha, que também faz parte da primeira camada. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou posicionar o meu stencil, deixando ele bem alinhadinho com o contorno da carimbada. E caso você não use o carimbo, você vai seguir esses mesmos passos fazendo do mesmo jeito. No stencil tem o contornozinho da flor, e aí isso facilita na hora de encaixar as camadas. Aqui eu vou fazer também uma camada mais clara. Fiz aquela segunda camadinha. Eu posso até deixar assim, dependendo do projeto, do que você vai fazer, você não precisa fazer todas as camadas. Às vezes você quer uma flor mais simples, e aí você pode fazer 1 ou 2 camadas. Mas se você quer a flor com bastante sombra, com bastante contraste, é só você usar todas as camadas ali na hora de montar a flor. Agora, eu vou fazer um movimento colocando um pouco mais de pressão, porque eu preciso fazer um tom intermediário ali. E aí, eu vou molhando a minha escovinha na carimbeira e vou fazendo um pouquinho mais de pressão ali para ficar um pouco mais escuro. Notem que eu estou usando a mesma carimbeira, que você não precisa de carimbeiras em tons diferentes. Eu consigo usar uma carimbeira para fazer todas as minhas camadas. E vou escurecendo aos poucos, é sempre mais fácil você escurecer, a gente não consegue clarear, né? E aí você faz uma camada, levanta aqui o stencil, se você sentir que ficou claro, você pode voltar com o stencil e reforçar ali onde você achou que ficou claro. Agora eu vou encaixar a minha terceira camada e vou fazer essa camada um pouco mais escura. Essa é a camada que mais tem sombra e ela precisa ficar mais escura. A minha dica é você esperar secar entre uma camada e outra, pelo menos uns 2, 3 minutinhos, porque a tinta da Ink ela desce para a fibra do papel. Na superfície ela fica sequinha, mas ela vai encharcando ali na fibra do papel. E aí você precisa dar um tempo de secagem para que uma camada não fique muito misturada com a outra, ok? Então, aqui eu estou fazendo sem deixar secar, mas é legal você deixar secar uns minutinhos entre uma camada e outra. Agora, eu vou fazer o miolinho. Aqui, muitas vezes, na hora de passar a escovinha, nós temos tinta ali próximo ao miolo. Então, é legal você pegar um lencinho umedecido, um paninho e limpar ali em volta do miolinho para você não sujar o miolo com a tinta que você pintou a flor, né? Então, tome esse cuidado com a mão, com os dedos, para você não sujar o seu papel e não sujar o miolinho. Vou posicionar aqui o meu miolo, deixando ele bem encaixadinho.
agora eu vou fazer o meu miolo com uma carimbeira amarela. E você pode usar as carimbeiras que você tem em casa, em cores diferentes. Agora eu vou fazer aqui os detalhes do meu miolo. Esse encaixe das camadas é super fácil, a gente consegue encaixar de uma forma super intuitiva. É uma flor super fácil de carimbar e de pintar. E aqui eu tenho a minha florzinha pronta. Olha como que fica. Bem lindona, né? Agora, gente, eu vou mostrar como fazer a limpeza do carimbo. O ideal é você já limpar o seu stencil. Eu falei carimbo, né? O ideal é você já limpar o seu stencil. Aqui a minha dica é você não passar lenço umedecido, paninho aqui, principalmente nessa parte que tem mais detalhes, porque você pode acabar quebrando o seu stencil. Então, eu não recomendo você passar lencinho umedecido, paninho, papel toalha, nas camadas que tem muitos detalhes. O ideal aqui é você lavar em água corrente, debaixo da torneira mesmo, e só com água eu já consigo fazer essa limpeza. Você pode usar sabão neutro. Agora você pode também pegar um recipiente com água e limpar o seu stencil com cuidado. Não esfregue, não passe escova, você consegue limpar com o dedo mesmo. E aqui eu tenho o meu stencil já limpinho. Não use álcool, acetona, nenhum produto à base de solvente para você não estragar o seu stencil. E na hora de secar, eu pego um papel toalha, eu faço um sanduichinho ali, vou apertando para tirar a água, não esfrego o meu stencil. Você pode deixar secar ao ar livre também, mas aqui eu usei o papel toalha para acelerar o processo. E a minha dica é você usar o seu stencil e já fazer a limpeza para você não danificar e não manchar o seu stencil. Se você vai trabalhar com muitas flores e vai usar muito o seu stencil, deixe um recipiente com água e deixe ele de molho ali até você terminar o seu trabalho, né? Tenho aqui o meu stencil limpinho, bonitinho, agora eu posso guardar de volta na embalagem. O importante aqui é você guardar em um lugar que não tenha exposição à luz e ao calor, para o seu stencil durar muitos e muitos anos e você poder fazer muitas flores lindas. Bom, gente, é isso. Vocês podem conferir as informações na embalagem também. Espero que vocês tenham gostado e até mais!